Graças a Deus. Meus queridos irmãos, lemos com o favor de Deus no texto de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Versículo 31. De modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse, leia comigo agora o versículo 32, chamando Jesus os seus discípulos, disse-lhes, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra ao nosso coração, graças da Tua palavra, graças desta palavra, glorifica o Teu nome por esta palavra em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Tenha a gentileza de sentar. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viver com a sabedoria de Deus, ter temor de Deus. Temor de Deus no sentido de não praticar o mal, de não fazer mal, de não sair da nossa boca, das nossas ações, alguma coisa deliberadamente, intencionalmente, que cause dano, que cause mal, intencionalmente. Há pessoas que não se importam de causar mal, de causar danos, de fazer sofrer, de fazer coisas, de propósito. Não porque estivessem enervados ou porque estivessem... Não, faz isso ou por vingança, ou por malvadez, ou por vontade de amesquinhar, ou para se vingar, basicamente, revoltosos, raivosos da sua alma, por razões que até a pessoa pode nem ter ideia nenhuma do porquê. E há casos em que a pessoa não sabe mesmo, não há motivo, não há razão, não há nada, mas faz na mesma. Faz na mesma. É como a história do escorpião que pediu a um sapo para o atravessar para o outro lado do lago. E o sapo disse, tenho ouvido acerca de ti que tu és mau. Que se espetares esse ferrão, tu matas. E o escorpião falou para o sapo e disse, tu sabes que eu não sei nadar, tu nadas muito bem. Tu podias me transportar para o outro lado, eu não te faço mal nenhum, tu és o meu amigo. E o sapo decidiu acreditar na bondade do escorpião. Lá se encostou à margem, o escorpião subiu para as costas dele e o sapo toca a nadar e chegou rapidamente ao outro lado. Está mesmo a chegar, antes do escorpião dar o salto para a frente, para a terra, cravou o ferrão no sapo e o sapo agonizando em dores excruciantes, disse para o escorpião, então eu fui tão teu amigo e tu fazes isto, prometeste que não fazias. E o escorpião disse, é a natureza. Há gente assim, são como o escorpião. Por mais bem que você lhe faça, por melhor que você lhe faça, vão acabar por lhe dar uma espetadela e acabar por injetar veneno em si, você sem culpa nenhuma. Por melhor que proceda, não adianta. Amém? Graças a Deus que a Bíblia diz acerca dos filhos de Deus que o veneno não nos pega. Se beberem alguma coisa mortífera, ou se lhes for injetado alguma coisa mortífera, mas às vezes peguem outras pessoas à volta, que não sabem que aquilo é um escorpião
e quer andar a espalhar veneno. Por isso, siga em frente alegremente e entregue tudo nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Esta palavra é séria. E é uma palavra muito séria. Porque Deus reserva-se o direito no futuro de julgar e de pôr as coisas no seu lugar. O que acontece é que nem sempre se vê logo. Às vezes só bastante mais tarde é que se vê o resultado. Mas nunca, temos de ter muito cuidado nisso, nunca devemos dar mal àqueles de quem recebemos bem. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia adverte no livro de Provérbios com um princípio, no capítulo 17, versículo 13. Quanto àquele que paga mal ao bem que recebe, nunca mais se apartará o mal da sua casa. Vou ler de novo. 17:13, não é 17:3, 17:13. Quanto àquele que torna mal por bem, quer dizer, tornou o mal em troca do bem que recebeu bem e pagou com mal, aquele que torna o mal por bem não se apartará o mal da sua casa. Por muito que faça, por muito que queira vencer alguma coisa, mudar alguma coisa, aquele mal não vai sair enquanto não for resolvido na origem. O mal não sai. O que é que está definido na Bíblia como um mal que não sai? Uma maldição. Por isso é que nós não devemos ser orgulhosos, mas se tivermos que pedir desculpa ou perdão de qualquer coisa, com sinceridade é melhor pedir. Por causa disto. Para que a maldição não tenha maneira de se agarrar em nós. Porque aquilo que dá força à maldição, embora Jesus tenha levado toda a maldição sobre si, repare que Jesus levou toda a maldição de toda a humanidade. Não levou só a maldição dos filhos de Deus e dos crentes. Em Gálatas 3:13, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si mesmo toda a maldição. É preciso desligar aquilo ali, peço desculpa. Cristo nos resgatou da maldição. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele resgatou-nos de toda a maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar. Quais são os tipos de maldição? A maldição da doença é uma maldição. A maldição da pobreza é uma maldição. A maldição da condenação eterna é uma maldição. A maldição da derrota é uma maldição. A maldição de não conseguir vencer na vida as coisas que você enfrenta, não vence. É uma maldição. E muitas vezes esses tipos de maldições e de coisas não vêm, não se vê logo. Como eu disse, o pagamento não é à sexta-feira, o pagamento não é ao fim do mês. Às vezes demora. Mas Cristo nos resgatou da maldição. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar. Eu vou lá e eu pago a maldição que era deles, pago eu. Jesus pagou as maldições de toda a humanidade, de toda a terra, daqueles que têm Cristo, daqueles que cospem para o ar, daqueles que insultam Deus todos os dias, de todos, pagou a maldição de todos. Quer dizer que o mal perdeu os direitos, o diabo perdeu o direito sobre a sua vida. O diabo não tem mais nenhum direito sobre a vida das pessoas. Só que isto recebe-se pela fé. Eu recebo a vitória contra a maldição pela fé. Não há mais maldição nenhuma. Não há mais condenação. Na cruz foi levada toda a doença. Eu não tenho que aceitar doença nenhuma. Diga comigo, eu não tenho que aceitar doença nenhuma. Você tem que ficar firme a dizer, não aceito doença nenhuma, não aceito doença nenhuma, não aceito doença nenhuma, estou curado em nome de Jesus, mesmo com sintomas, mesmo a doer, mesmo a sofrer, mesmo a passar mal, mesmo de qualquer maneira, você passa por aquilo tudo e diz, isso está condenado a desaparecer até que desaparece. Porque a Bíblia diz, resisti ao mal e ele
fugirá de vós. Se você enfrentar e resistir ao mal, ele acaba por ir embora. Agora, se em vez disso começar a dizer, não sei porquê, não sei porque é que não vai, não há maneira de isto ir embora, da guarda. Se disser não há maneira de isto ir embora, olha as palavras que está a dizer. Enredaste com as tuas palavras, estás preso pelos teus próprios lábios, pelas tuas próprias palavras. Quer dizer que a pessoa que se enreda com os seus lábios, que se prende às suas palavras negativas, palavras de maldição, falando o tempo todo, que não sabe porquê, que não entende porquê, que isto não vai embora, que os sintomas não vão, que não percebe, vamos orar outra vez, pode ser que Deus não tenha ouvido a primeira vez, enreda-se no meio de um novelo tão grande de complicações, que nunca mais sai de lá. Nunca mais. Assim não é assim que se resolve isto. Não é assim que se vence. É preciso haver um momento em que a pessoa define a sua fé. Diz, hoje fui ungido, hoje recebo a minha cura, hoje a partir dessa hora tem que desaparecer todo o sintoma. E você começa a combater os sintomas dia após dia até aquilo ir embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Somos nós que resistimos. Somos nós que ordenamos à montanha. E se a montanha se chama doença, ou se a montanha se chama uma crise, ou se a montanha se chama pobreza, ou se a montanha se chama desemprego, ou se a montanha se chama, seja o que for, a montanha quer ouvir a sua voz. A sua montanha é sua. E a sua voz tem que falar para a sua montanha. E tem que ordenar a essa montanha que se ponha a andar. Põe-te a mexer, que não tens que estar à minha frente, não te vou suportar, não te vou aturar. Em nome de Jesus, desaparece essa montanha. Esse problema, nós até falamos, em linguagem figurativa, falamos isso, dizemos, um monte de problema. Sim ou não? Era um problema que parecia uma montanha, nunca mais acabava. Mas acaba, em nome de Jesus. Sim ou não? A montanha tem que ouvir a sua voz. Tem que ouvir a sua fé. Aquilo que o diabo mais anda atrás em si, não é de lhe apanhar as bênçãos. É de lhe apanhar a fé. Porque ele sabe que o dia em que ele amarrar a sua fé, as bênçãos nunca mais vêm. Então ele ataca na origem. Por isso é que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,12, luta ou combate o bom combate da fé. O combate que você tem é um combate pela sua fé. Um combate pela sua confiança. Um combate que você trava pela confiança que tem no poder de Deus na sua vida. Em ter cuidado, em ter temor de Deus, em ter cuidado com as suas palavras, em buscar a presença de Deus, em encher-se do poder de Deus, em obedecer a Deus, em colocar em primeiro lugar Deus na nossa vida. Jesus tinha ensinado muitas coisas. Tinha estado a ensinar esta multidão que aqui está a ouvi-lo. E foi para junto do mar da Galileia, subiu ao monte, assentou-se e vieram a ele as multidões. No fim daquele ensino e daquele tempo, do povo ser não somente ensinado, como ver as demonstrações do poder de Deus, de curas, de maravilhas de Deus, de prodígios, de coisas fantásticas de Deus, Jesus, chamando os discípulos, disse-lhes, tenho compaixão desta gente. Há 3 dias, versículo 32, Mateus 15, 32, há 3 dias que estão comigo e não têm mais que comer. Quer dizer, durante aqueles 3 dias de retiro, estava perto de uma das festividades. E eles levaram com eles a comida em cestos, em farnéis, naquelas coisas. E acamparam-se ali todos. E estavam com Jesus a ouvi-lo, a ensinar e a ouvi-lo pregar. E a ver os milagres que fazia. E estiveram 3 dias com ele.
Ao fim daqueles 3 dias já não tinham comida nenhuma. As casas deles estavam longe. Veja, na continuação do versículo diz assim: não quero despedi-los em jejum para que não desfaleçam no caminho. Aliás, Jesus está a falar isto com os discípulos. Em outra passagem da Bíblia diz que foram os próprios discípulos que se aproximaram dele e disseram: despede-os, porque eles não têm de comer. Deram-se conta que já não havia comida. Os cestos dos farnéis, os cestos que tinham levado, estavam vazios, não havia mais de comer. Esta é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira foi a dos 5 pães e 2 peixes, esta é a segunda. A segunda multiplicação dos pães e peixes é esta, é parecida com a outra. Mas aqui não são 5 pães, são 7. E alguns peixinhos, não diz quantos. E os discípulos responderam, versículo 33, Mestre, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E Jesus perguntou-lhes a eles. Lembra-se que no outro caso foi um menino, uma criança, ainda jovenzinho, que trouxe os 5 pães e 2 peixes. Neste caso foram os discípulos que tinham uns restos lá. Os discípulos também já não tinham muita coisa, não. Mas aqui Jesus perguntou a eles: quantos pães tendes? E responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, Jesus tomou os pães e os peixes, dando graças, partiu e deu aos discípulos e este ao povo. E todos comeram e se fartaram do que sobrou e recolheram 7 cestos cheios. As sobras, no outro caso da primeira multiplicação, foram 12 cestos. Aqui foram 7 cestos. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E tendo Jesus despedido as multidões, entrou no barco e foi para o território de Magdala. Muito interessante. Se eles fossem para as suas casas sem nada, a ter que caminhar por aquele caminho todo, mais 3 dias de regresso, sem comer, em jejum, Jesus disse: tenho receio que desfaleçam. Mas ele já sabia o que ia fazer. Porque naquela noite anterior, quando Jesus orava com o Pai, preparava a agenda do dia seguinte. Amém, irmãos? O dia seguinte estava pronto. Orando de manhã muito cedo, Jesus estava a preparar a agenda para o dia seguinte. Para aquele dia. Naquele dia, Jesus já sabia o que ia fazer, já sabia o que ia acontecer, já sabia tudo o que era necessário fazer. E tinha tudo pronto. Nós devemos estar assim prontos todos os dias. Sabendo no dia seguinte o suprimento de todas as necessidades para o dia seguinte. O suprimento das respostas para o dia seguinte. Buscando e pondo o reino dos céus em primeiro lugar todos os dias. Você olha para Jesus e vê-o a fazer isso todos os dias. Ele fica a orar, ou de madrugada, ou de manhã muito cedo, ainda está a orar. Às vezes está a orar da noite e segue pela noite fora, porque a agenda do dia seguinte precisa de ter respostas. A Escritura diz que se nós pusermos o reino dos céus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus no capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Se colocarmos o reino dos céus primeiro, em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. No versículo 34, veja como está escrito o versículo 34. Diz assim: mas não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quer dizer, você tem, dia após dia, uma batalha a resolver. Há gente que não é capaz de perceber isso. Porquê é que se levanta e vai orar? Porquê é que ora às vezes de noite? Porquê é que acorda no meio da noite, o Espírito de Deus acorda ao meio da noite para você orar? Deus sabe o que é preciso no dia seguinte. Deus sabe algum perigo que existe para o dia seguinte ou para os dias mais à frente. É necessário tomar medidas, é necessário encher-se com o poder de Deus, é necessário ter revelação de Deus, é preciso pedir que Deus dirija, que Deus conduza. Amém, irmão? Porque é de Deus que vem o suprimento. Jesus sabia isto.
Sabia isto com antecedência. As pessoas, só quando o perigo chegou, só quando os cestos acabaram e estavam no fundo, a olhar para o fundo, sem ver mais comida nenhuma, é que se deram conta que não havia. Mas Deus já sabia isto com antecedência. E Jesus aproveita este momento para dar uma das lições mais extraordinárias da Bíblia. Qual é a lição? É a lição de que Deus é nossa fonte. Deus é o nosso suprimento. É de Deus que vem o suprimento de toda a necessidade. É de Deus que vem a solução e a resposta de cada necessidade da nossa vida. Não pensamos às vezes que a fonte é o trabalho, que a fonte é o emprego, que a fonte é a empresa, que a fonte é... Não é não. A fonte é Deus. Os canais podem ser vários, através dos quais Deus o abençoa. Mas a fonte é Deus. Tem a ver com a sua relação com Deus. Tem a ver com a sua busca do poder de Deus. É como se houvesse uma fábrica que fabrica pão e que depois tem uma rede de lojas e distribui por essas lojas. Na loja o pão esgota-se. No dia seguinte é preciso pôr lá outra vez pão fresco. Mas a fábrica está sempre a produzir, noite e dia, 24 sobre 24 horas, está a sair sempre pão. A fábrica é a fonte. As lojas são os canais onde aquela bênção chega à vida de todos. A loja é o emprego, mas a fonte é a fábrica, a fonte é Deus. Amém? A fonte é Deus, é de Deus que vem. Deus pode usar este canal agora, depois pode usar outro, depois pode usar alguma coisa, Deus vai usar sempre alguma coisa. Se calhar estão pessoas que estão aqui hoje, que já passaram por vários canais diferentes, já trabalharam numa coisa, já fizeram outra, já passaram por aqui, já passaram por ali, e outros não, estão sempre no mesmo sítio, no mesmo canal. Não importa. O que importa sim é saber que a fonte, seja de que modo for, ela vai suprir toda a necessidade da nossa vida, porque é este o contexto em que nós estamos como filhos de Deus. Amém, irmãos? A fonte, neste caso, a fonte que produz é Deus. A abundância dessa produção vem de Deus. A abundância dos resultados para a nossa vida vem de Deus. A abundância que não se esgota vem de Deus. Aquilo que nós fazemos, também fazemos para Deus. Aquilo que nós semeamos, semeamos para Deus. Aquilo que nós servimos, servimos para Deus. Aquilo que nós nos dedicamos às coisas de Deus, fazemos-lo para Ele. E temos a certeza de um retorno. Tudo o que nós entregamos nas suas mãos tem um retorno de multiplicação. Afinal, uma das coisas um dia quando eu estiver lá em cima que vou querer saber é como é que este pão e este peixe foi feito tão rápido e apareceu tudo tão depressa da dimensão do espírito para a dimensão física. Porque olha, para aparecer este pão, o processo todo para aparecer pão, você sabe. Sim ou não? É preciso haver o quê? Quem é que disse farinha? É preciso haver farinha. Pois, mas antes da farinha tem que haver o quê? Tem que haver os cereais, tem que haver o milho, ou o trigo, ou os cereais, ou o centeio, ou o que for. Tem que estar antes, e tem que ser semeado. E depois tem que crescer, e depois tem que ser colhido, e depois de colhido tem que ser esmagado, e então transforma-se em farinha, e depois a farinha é que vai, e é amassada, e preparada, e trabalhada, e depois vai ao forno, e aparece o pão. Mas você viu aqui que Jesus pegou em 7 pães e alguns peixes. E os peixes, nem vou dizer. O tempo para o peixe crescer. Os meses até ficar um peixe que se apresenta à mesa para se poder comer. Antes de ser preparado, limpo, trabalhado, assado, ou frito, ou cozido, ou lá como foi, que não sei. O que sei é que devia ser muito bom, porque eles comeram que se fartaram. E ainda assim sobraram 7 cestos. Mas o peixe tem que nascer. E o peixe tem que crescer. E antes de ser peixe, é um ovinho. Sim ou não? E tem que ter pai e mãe. E antes disso tudo acontecer, Deus fez com que rapidamente, sem o processo todo
de se transformar em pão, até parecer pão feito, ou até parecer peixe pronto, Deus passou por cima do processo todo assim, num abrir e fechar de olhos. Como é que Deus consegue fazer isso? Porque Deus é a fonte. Deus é a fonte de todo o suprimento. Até fisicamente Ele pode fazer isso. Pode transformar de uma coisa espiritual numa coisa física, assim, repentinamente, completamente, sem passar pelos processos naturais e normais que nós usamos na confecção das coisas, na preparação da comida, na preparação do pão ou no trabalho para chegar a haver peixe. Deus passa por cima disso tudo e, de repente, Ele é capaz de realizar tudo num abrir e fechar de olhos. Por alguma razão, Ele é Deus. E nós não podemos limitar Deus. Ele é a nossa fonte. Eu não sei como Deus vai fazer. Não sei porque é que Ele tem que passar por cima de quanta coisa para chegar às suas mãos o que é preciso. Mas você tem que ter fé. Deus supre as minhas necessidades. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei o que Deus precisa de fazer para acontecer tudo. Uma coisa eu sei. Não sou eu que consigo fazer isto. Mas Deus tem todo o poder para o fazer. E eu dou toda a liberdade a Deus para que o faça. E a minha única disponibilidade é da minha fé para acreditar que, com Deus, tudo é possível ao que crê. Quantos têm fé aqui? Tudo é possível ao que crê. Com Deus tudo é possível. Sem Deus nada podemos. Estas coisas não são possíveis sem Deus. O maior problema da humanidade, sabe qual é? O maior problema da humanidade é não ter o domínio das circunstâncias. As pessoas posicionam-se em lugares na sua vida que lhes deem a possibilidade de dominar as circunstâncias. De ter domínio sobre os acontecimentos à sua volta. E colocam-se em posições, muitas vezes as posições mais desejadas que você vê nessa terra, são as posições das pessoas que se colocam num momento, numa posição tal, que isso lhes permita ter o máximo de controle e de domínio sobre as circunstâncias. E, no entanto, não se consegue. Ter o domínio das circunstâncias. Ter o domínio das tempestades da vida. Há profissões que estão um pouco acima e que dominam um bocado mais que outras sobre algumas circunstâncias pelo conhecimento, ou pela força, ou pela intervenção. Alguém em altos cargos jurídicos goza de uma proteção especial. Alguém em altos cargos políticos goza de uma proteção especial. Por isso é que alguns desses políticos e dessa gente, você vê, dedicam-se à maçonaria ou alguma coisa, ainda para aumentar mais a sua capacidade de intervenção e de poder de proteção de grupo. Ou uma pessoa qualquer comum está sujeito a 30 e 1000 coisas de lhe acontecer. Nós vemos bandidos que andam aí a pavonear-se, a passear-se tranquilamente pelo país, roubaram e prejudicaram o país de uma maneira brutal, continuam a viver sem nada lhes faltar, continuam a viver nos seus palácios, à grande, na sua vida, continuam a ter reformas luxuosas, continuam a viver no maior luxo, obsceno luxo. Mas os desgraçados que ficaram sem o dinheiro, das poupanças que meteram nos seus bancos, ou das trafolhices que foram feitas e que o país está a pagar por determinadas figuras políticas. Porquê é que as pessoas querem esses cargos e esses lugares? É porque gozam de uma certa proteção que os põe acima de um pobre coitado que, à mínima coisa que fizer, roubou 1 quilo de arroz, está desgraçado, vai logo preso. Mas a quantidade de gente que nós vemos no nosso país, que não lhes acontece nada, mesmo depois de condenados, julgados e condenados, e que estão continuamente de um lado para o outro, e que vai ser muito difícil fazer-lhe seja o que for, gozam de uma imunidade que é intolerável.
Porque é que quiseram esses cargos? Porque é que querem pertencer a determinados grupos? Alguém me está a entender? E mesmo assim, mesmo procurando ter o máximo de controle das circunstâncias à sua volta, mesmo conseguindo rapinar tudo e mais alguma coisa dos escândalos que se sabem e os outros que nem se sabem, que ainda são piores. É só a ponta do iceberg, que sabe o que não sabe é 1000 vezes maior e pior. Controlando a informação, controlando os jornais, controlando as televisões, controlando tudo. Vem uma doença e mata-os. E se não vier doença nenhuma, a morte com certeza virá. Não vai ter domínio sobre as circunstâncias. Pode ter domínio sobre muitas coisas, mas não vai ter domínio sobre a justiça de Deus. Pode ter domínio sobre uma justiça aqui em baixo corrupta, que vive à custa do dinheiro, a circular dinheiro pelas suas mãos, mas não vai escapar da justiça de Deus. A gente paga para ser condenado, a gente paga para ficar sem condenação, a gente paga para continuar livre com os maiores crimes, a gente que não tem hipótese nenhuma de viver dessa maneira e continuar a andar tranquilamente, sabendo que nada lhe vai acontecer. Mas acima destas circunstâncias humanas, por isso é que muita gente quer um cargo de juiz, ou um cargo de Ministério Público, ou um cargo político, ou um cargo de não sei quê, e mais não sei quantos. Porquê? Porque isto dá direitos. E as pessoas estão a fazer isso pelas piores razões, não pelas razões que era de servir o país, mas pelas razões de se servir a si próprios à custa da nação. Mas avancemos, porque esta história é triste. Sim ou não? Avancemos. As circunstâncias da vida, de doenças, de necessidades, de tempestades, de problemas, essas circunstâncias, alguém as consegue dominar? Não. Só há um povo nesta terra que tem domínio sobre as circunstâncias. E mesmo assim é preciso fé para dominar estas circunstâncias todas. E nós precisamos de crescer até dominar todas estas coisas. Nós não devíamos ser dominados por doença nenhuma. Não devíamos ser dominados por tempestade nenhuma. Não devíamos ser dominados por escassez, por pobreza, por necessidades, por angústias, por opressões. O diabo não devia nos dominar nem nos derrotar em nada. Porque na cruz Jesus levou toda a derrota. Amém, irmãos? Se a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo, é mesmo verdade essa palavra. Nós não devíamos ser dominados, escravizados, oprimidos, derrotados por nenhuma coisa que esse diabo conseguisse fazer. Porque de facto a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Então a humanidade debate-se com este problema enorme. Não consegue ter domínio das circunstâncias, por muito que tente, por muito que lute, por muito que faça, não consegue ter domínio das circunstâncias. Mas os filhos de Deus temos. Nós temos a vida de Deus em nós, o poder de Deus em nós, a confiança de Deus em nós, a presença do poder de Deus em nós, e nós temos poder para dominar todas as coisas e poder dizer com fé: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E somos indestrutíveis. De tudo que o diabo nos atire para cima, nós conseguimos vencer, em nome de Jesus. Quantos vivem assim? Diz assim: Senhor, eu quero viver assim todos os dias. Quero viver indestrutível todos os dias. Quero viver em tudo que eu ponho em minhas mãos, Deus faz prosperar e avançar. Vamos ficar de pé, vamos declarar essa palavra de fé. Diga comigo: Senhor, eu te dou graças, que Tu és o meu Pai. És aquele que supre todas as necessidades. Tu és o governo diante de quem eu venho. O Criador de tudo, o Senhor que está nos céus e sentado à destra do Pai. Todo o poder nos céus e na terra te foi dado. Por isso eu venho em teu nome, Jesus. A imensidão dos recursos de Deus, das respostas de Deus. E venho clamar hoje em nome de Jesus do suprimento que Deus faz aparecer, das respostas que Deus traz à nossa vida, do domínio que Deus nos deu sobre as circunstâncias. E por isso, pela fé na Tua palavra, pela certeza da Tua palavra, pelas coisas que entregamos nas Tuas mãos, as sementes que colocamos nas Tuas mãos, como estes 7 pães e alguns peixes,
que entregamos nas tuas mãos são multiplicados de volta sobre a nossa vida. Eu te agradeço de todo o coração, porque esta é a minha fé, a fé no teu poder, a fé na tua presença, que Deus é aquele que faz suprir, que é a fonte sobre a minha vida, que é a resposta sobre a minha vida, e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que eu me humilho em tua presença para receber do teu poder em minha vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus.